Então viviam disso. Então a família que crescia muito tinha mais condição de ter mais coisas. E também, quando era atacada, ela tinha mais condição de se defender. E essas famílias unidas umas com as outras, elas poderiam se ajudar uns aos outros. Muitos deles eram parentes, né? Então se uniam e eram fortes diante da sociedade, diante de outras nações. Então se tornavam fortes porque eram unidos e eram muitos em quantidade. Prosperavam financeiramente, por quê? Porque tinham muita gente trabalhando, então muita gente para plantar, muita gente para cuidar do pastoreio. Então eram respeitados pelas outras nações. Então essas clãs, né, esses povos, essas nações, eles tinham seus deuses. No caso dos hebreus, tinha um único Deus. Então o que fortalecia mais ainda eles é que eles tinham um Deus e um Deus poderoso que fazia milagres. Além então da família, eles também tinham escravos a seu serviço. Às vezes colocavam até parentes que não estavam bem, não estavam produzindo, né, bem na agricultura, no pastoreio. Então eles colocavam esses parentes também como seus funcionários. O certo é que Deus deseja que nós tenhamos filhos e não é que tenhamos poucos filhos. Sempre o desejo de Deus é que tenhamos muitos filhos. Então você pode confiar em Deus inteiramente. Se você tiver muitos filhos, Deus estará do mesmo jeito acompanhando, cuidando, estará fazendo você prosperar para cuidar desses filhos. Não se preocupe com isso. Confie sempre em Deus. Não fique evitando filhos. Deus pedirá conta de você por você estar evitando esses filhos, evitando essas bênçãos de Deus na sua casa. Tópico 2. O papel da mulher na sociedade israelita. A tarefa do homem e da mulher era a mesma, sendo que a mulher cuidava da casa e ajudava o marido nos trabalhos diários para sustento da família. A sentença divina por ocasião da queda do Éden diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3,16. Isso significa que a mulher se dedicaria ao trabalho da mesma forma que o homem e também à maternidade. E a mulher não é inferior, mas o homem é o chefe e pastor do lar. Ela levava a criança no ventre e continuava exercendo suas tarefas, considerando questões médicas, sanitárias e nutricionais. A gravidez era um período de alto risco para a mãe e para o bebê. Então veja bem que foi imposta uma maldição à mulher, mas nós cremos que hoje, o que acontece? Você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a maldição saiu, não tem mais maldição sobre você. Então você agora tem a facilidade, né? Muitas mulheres hoje têm aí um parto sem dor, nem vê a dor, faz uma cesariana, né? Nós temos hoje também que a mulher muitas vezes se torna independente, tem o seu próprio emprego, trabalho. Mas o plano de Deus, o plano original de Deus, é que funcione a família dessa maneira. A mulher é obediente ao seu marido e o ajuda para que a família seja tranquila, viva em paz, progrida. E o homem é o líder ali, a cabeça desse lar, deve ser obedecido como você obedeceria ao próprio Jesus, para funcionar o lar. Esse é o princípio o quê? De autoridade dentro do lar. Quando a cabeça se torna mulher, o lar então desmorona. Os filhos não serão obedientes aos seus pais, não serão obedientes aos seus professores, nem à polícia, nem pastor, nem ninguém, porque o princípio da autoridade foi quebrado. Então Deus criou para haver harmonia no lar. Então o homem é o governante daquela família, a mulher é obediente ao seu marido e o ajuda para que toda a família aproveite dessa bênção que Deus está dando para eles. Então essa união e esse trabalho unido em prol da família vai fazer com que a família seja um lar, né? Seja um lugar onde haja paz, alegria, harmonia, onde haja adoração a Deus. E ali existirão as bênçãos de Deus, que são os filhos
desse casal. Então os filhos serão educados dentro da palavra de Deus e ali haverá uma harmonia. Ali é o que? É uma igreja. A primeira igreja que existe é essa, a família, dentro do lar. Então essa família será exemplo para as outras famílias em volta e será uma bênção para as outras famílias em volta. Assim que se forma a nação. Nós temos visto muitas mulheres hoje perderem seus filhos antes de nascerem ou na hora de nascer. Devido ao quê? Devido à falta de consciência dessa gravidez. Nós temos visto muitas mulheres grávidas que andam por aí de moto para baixo para cima, né? Passam em buracos, batem ali, que está batendo ali, muitas vezes na própria criança. Temos visto mulheres também trabalharem excessivamente durante a gravidez, o que não é recomendado. Temos visto também mulheres, né, que muitas vezes ainda não são crentes, aí fumam, bebem, consomem drogas durante a gravidez. Depois o resultado é funesto. Então temos que tomar cuidado. Então a mãe tem que saber, eu tenho uma criança em formação dentro de mim e eu tenho que tomar cuidados necessários para que essa criança possa nascer e nascer com saúde. Então muita gente tem pagado um alto preço por causa disso, por não considerar a gravidez um estado onde a mulher não deve se comportar como antes de estar grávida. Vamos ver a parte 3, princípios básicos. Tópico 1, casamento. Tópico 2, monogamia. Tópico 3, heterossexualidade. Tópico 4, indissolubilidade. Tópico 1, então, casamento. É a mais fundamental de todas as relações sociais. Trata-se da união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos que manifestam publicamente o desejo de viverem juntas mediante um pacto solene e legal. Não existe no universo entre os seres vivos e inteligentes uma intimidade maior do que a que existe entre marido e mulher, exceto apenas entre as três pessoas da Trindade. Deus estabeleceu a família para companheirismo mútuo e felicidade, para uma convivência amorosa. A declaração, portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, como está em Gênesis 2:24, apresenta três princípios básicos sobre o casamento: monogamia, 1 Coríntios 7:2, heterossexualidade, Gênesis 4, de 1 e 25, e indissolubilidade, Mateus 19:6. Então, duas pessoas que se sentem atraídas uma pela outra, e essa atração deve existir. É uma atração intelectual, é uma atração física, né? Deve existir essa atração. O casamento sem essa atração não funciona. Então o homem deve ser atraído, né, pela mulher. O homem olha e sente-se atraído. Então, pelas feições, né, exteriores, geralmente o homem olha o exterior. E a mulher olha para o homem e ela se sente atraída pela sua conversa, né? Pelas suas palavras, pelo seu, às vezes, romantismo. Então, ela se sente atraída, ela vê que aquele homem pode cuidar dela, principalmente isso. Quando eles se unem sexualmente, isso é o quê? É um casamento, é uma aliança que é feita, primeiro com Deus e depois entre os dois. E essa aliança só pode ser quebrada com a morte. Então, essa união entre esses dois é uma união quase que perfeita. Só não é perfeita. Por que não é perfeita? Porque os dois não pensam da mesma maneira, os dois não têm os mesmos desejos. Então são diferentes. É a união de duas pessoas diferentes que se torna uma só. União perfeita só Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, um Deus só. Mas todas essas três pessoas pensam a mesma coisa, desejam a mesma coisa. Aí é diferente, é a perfeição. Então quando Adão diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha aí, tem um princípio de que aí? Olha, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à mulher. Olha aí, um homem e uma mulher. Heterossexualidade. Sexos diferentes, um homem e uma mulher. Quando fala assim, olha, deixará o homem, não é os homens.
se unirá a uma mulher. Olha, uma mulher. Então é o princípio da monogamia, o casamento entre um homem e uma mulher. Não pode ser um homem e várias mulheres, nem uma mulher e vários homens. Um homem e uma mulher, monogamia. E também diz, olha, os dois serão uma só carne. Aí fala da indissolubilidade. Quer dizer o quê? Que é indissolúvel, é inseparável. É como você pega duas folhas de papel, cola uma na outra. Se você depois tirar, vai rasgar. Uma das duas folhas vai rasgar. O casamento não pode ser desfeito. Então é a união entre dois seres, um homem e uma mulher, diferentes um do outro, mas que se unem e se tornam um só. E só existe uma maneira de separar o casamento. Sempre lembrando, só se morrer um dos dois. Se não morrer, não há separação, não pode ser separado. Então vamos ver aí no tópico 2, monogamia. O termo diz respeito às sociedades que adotam o princípio do casamento de um homem com uma única mulher e vice-versa, conforme estabelecido pelo Criador. As palavras "e apegar-se à sua mulher", versículo 24, apontam para o princípio monogâmico. O texto não diz "às suas mulheres", mas pelo contrário, "à sua mulher". Essa verdade expressa o pensamento bíblico. 1 Coríntios 7,2 e 1 Timóteo 3,2. 1 Coríntios 7,2, então, Paulo fala sobre a prostituição. Para não haver prostituição, então cada um tenha a sua mulher, cada homem tem a sua própria mulher, se case, cada mulher tem seu próprio marido. Então, a união entre o marido e a esposa, entre um homem e uma mulher. E lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz que aquele que é um líder espiritual, um pastor, um evangelista, um presbítero, aquele que é um obreiro, deve ser casado com uma mulher. Veja só, uma mulher só. Se ele casar de novo, já não pode mais ser um obreiro. Tópico 3, heterossexualidade. Um dos propósitos divinos da criação do homem e da mulher é a procriação, visando a conservação dos seres humanos na terra. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchi a terra. Quando Deus formou a mulher da costela de Adão, a Bíblia afirma: deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Gênesis 2:24. Isso mostra que a diferenciação do sexo assegura as particularidades de cada um na união conjugal, postura necessária à formação do casal. O homem se une sexualmente à sua esposa como resultado do amor conjugal, não só para procriar, mas para uma vivência afetuosa, agradável e prazerosa. Provérbios 5:18. O relacionamento sexual aprovado na Bíblia é o de um homem e de uma mulher dentro do matrimônio. O pai e a mãe são o referencial para a formação tanto do menino quanto da menina. Acima de qualquer exemplo, o comportamento estabelecido para o homem e para a mulher deve vir da palavra de Deus. Então veja só, uma união de um homem e uma mulher. E esse relacionamento do homem e a mulher vai ser responsável pela criação dos seus filhos dentro da palavra de Deus. Então o filho, o menino, o homem, vai ver o pai como se comporta e ele vai imitar o pai na sua masculinidade. A filha mulher vai ficar olhando o comportamento da sua mãe dentro da família, para imitar então a sua mãe. Então estará tudo acontecendo normalmente. Imagine esses casamentos que estão inventando por aí. O filho vai imitar quem? Então vai ser uma confusão terrível, né? Então veja bem que dentro do lar deve haver o pai, a mãe. O pai se comporta como homem, a mãe se comporta como mulher. O pai é o governante, cabeça do lar. A mãe é a adjutora, ajuda e obedece ao marido. Aí os filhos vão olhar isso e vão ver o papel do homem, o papel da mulher dentro do lar. Vão imitar. O filho imita o pai e a filha imita a mãe. Porque muitas vezes tem um comportamento errado. Porque aí às vezes falta a mãe no lar, ou falta o pai, né? Ou a mãe cria o filho como se fosse uma filha, ou o pai cria a filha como se fosse filho. Então existe uma confusão aí depois. Então tem que ser ensinado dentro de casa qual o comportamento de cada um, qual a maneira de viver de cada um. Sempre olhando para a Bíblia. A Bíblia é o prumo, é a palavra de Deus, é o que deve ser consultado para toda a criação.